Shalom, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Irmãos, a palavra diz: ora, creu em Deus, e isso foi lhe imputado por justiça. Irmãos, se Abraão apenas dissesse que cria em Deus, mas não praticasse a obra, qual foi a obra dele? Foi ter crido que Deus proveria um cordeiro. Então ele levou o filho dele, mas ele cria, irmãos, ele tinha essa fé que no último segundo Deus iria fazer um milagre. Ou se Deus realmente quisesse tomar a vida do seu filho, ele estava disposto a entregá-la. Isso é fé, amados, isso é fé. Por isso, e é por isso, meus irmãos, que na Bíblia, Abraão é chamado pai da fé. Nossa, irmãos, se a gente parar para refletir, isso é maravilhoso. A fé que ele tinha, irmãos, a fé que Abraão provou para Deus que ele realmente tinha. E, amados, a nós cabe provar a Deus a nossa fé mediante as nossas obras também. Amados, a nossa fé precisa ser acompanhada por ações. Alguns de nós descobrimos assim que é fácil buscar a Deus nos momentos de necessidade, nos momentos de enfermidade, naqueles momentos assim de aflição, da gente buscar a Deus. Mas quando nós somos chamados a obedecer, nós recuamos, não queremos esse compromisso. Então, amados, nesse momento nós deixamos de firmar, de sustentar esse compromisso. Porque quando eu digo, eu tenho fé em Deus, eu preciso sustentar essa palavra. É um compromisso de ter fé, confiar. Mas muitas vezes a gente não consegue sustentar essa palavra. Então ela se torna vazia. A gente fala, eu tenho fé, mas não temos obras para apresentar. Amados, esse é um dilema que já naqueles tempos Tiago já analisava, viu que já era dominante. Então ele disse assim, ele deixou assim para nós no dia de hoje esse lembrete poderoso, que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se cremos que o Senhor pode nos ajudar, mas recusamos a obedecer à sua vontade, provamos que nossa fé está morta. A verdadeira fé em Deus se expressa em ações comprometidas. Nossas ações precisam sustentar as nossas palavras. Amados, o papel das nossas obras em nossas vidas é provocar mudanças positivas, tanto na nossa vida quanto do nosso próximo. Mas aí você se pergunta, mas quais são as obras da fé? Amados, a graça de Deus envolve amor, bondade, sabedoria, misericórdia, perdão e justiça. Se a gente analisar todos esses quesitos
que vem de Deus. Isso é a graça de Deus. Se nós estamos praticando todas essas qualidades de Deus, se nós somos praticantes delas, então nós podemos dizer que temos obras. Então, podemos dizer que temos realmente fé. Porque, amados, é muito vazio a gente fala assim, mas eu tenho fé. Tá? Mas você tem praticado as obras? Naquele grande dia, meu irmão, do Senhor, você vai ter o que apresentar para Ele? Você vai ter as obras para apresentar para Ele? Você tem praticado o amor realmente? Não só o amor pelo esposo, pelos filhos, pelas pessoas que te fazem bem, das pessoas que você tem um carinho. Não esse amor por eles somente, mas o amor pelaquela pessoa que está passando uma necessidade, que você olha, você se compadece, você fala, nossa, eu queria tanto fazer algo por essa pessoa, mas eu não tenho condição, eu vou orar por ela. Isso é amor. A bondade. Irmãos, hoje em dia é coisa assim, mais difícil você ver, cada dia mais está difícil de você ver a bondade nas pessoas. Se você perder uma carteira com algum dinheiro dentro, seus documentos, você geralmente vai achar assim, nossa, já era. Porque as pessoas não têm mais a bondade e a decência de devolver aquilo que não lhe pertence, né? Então, se você já passou por isso, né? Infelizmente, vocês sabem que é assim. A sabedoria. Irmãos, tantas coisas seriam mais fáceis se as pessoas usassem a sabedoria, o discernimento, antes de falar, antes de agir, consultar a Deus antes de fazer as coisas. Porque muitas vezes nós achamos que temos sabedoria suficiente para resolver algum problema e não consultamos a Deus. Nós não fazemos isso. A misericórdia. Quando alguém te faz mal, quando alguém te fere, quando alguém te humilha, quando alguém faz algo com você que te entristece, você é misericordioso depois com aquela pessoa, você para pensar que aquela pessoa precisa de Deus, que aquela pessoa talvez nunca tenha ouvido a palavra de Deus, você que já ouviu, sabe, irmãos? Então, assim, é uma carga, assim, bem mais, não vou dizer pesada, irmãos, mas é uma responsabilidade nossa como cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, praticar as obras da nossa fé. Irmãos, e logo em seguida da misericórdia, nós vimos que vem o perdão e a justiça. Perdão e justiça. Essas são as obras da fé. Então, hoje eu me peguei me avaliando a mim mesma, sabe? Falei, Senhor, será que eu estou praticando realmente as obras da minha fé? Porque é tão bonito, né? A gente declarar que tem fé. Muitas vezes a gente vê que virou até modinha, né? As pessoas declararem que são cristãs, né? Declararem que creem em Deus. Muitas fazem obras sociais assim, mas para ser louvado pelo homem, para ser exaltado pelo homem. Pessoas assim que ajudam outras, mas com a intenção de serem vistas, de serem reconhecidas pelo homem. Mas a pessoa que realmente quer ajudar, que ama o seu próximo e que só pensa no reconhecimento de Deus, do eterno, ele não faz isso à vista. O meu esposo fala assim que Deus deu uma palavra para ele. Deus deu uma palavra para ele assim: quando fores tentado a mostrar, esconde. Sabe, irmãos, é uma palavra muito forte. Quando fores tentados a mostrar, esconde. Quando você tiver a oportunidade de você falar assim, eu fiz tal coisa para fulano lá, tava precisando, eu fui lá e fiz. Não, meu irmão, esconde. Não deixa ninguém saber. Porque aquele que te recompensa, meu irmão, é aquele que tá lá em cima. Você pode ganhar nossa, parabéns. Você pode ganhar aplausos do homem na terra. Só que daí você já não ganha mais o galardão de Deus. Porque as coisas de Deus, amados, o bem que a gente faz tem que ser no oculto, é só a gente e Deus. Tenha isso na sua mente. Eu espero que essa palavra venha para edificar a sua vida. Eu agradeço a vocês que têm acompanhado os meus vídeos, os vídeos do meu esposo, pastor Alex Fux. Eu gostaria também de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal,
e nos ajudar a espalhar essa semente, que é a palavra de Deus. Agradeço muito a Deus por você que está aí nesse momento me ouvindo. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu lar, na sua família. Que você seja abençoado. Em nome de Jesus.